Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Suzana. Voltei aqui no canal para gravar toda descabelada, maquiagem borrada, enfim, do jeito que dá, porque eu sempre aproveito quando vem um insight assim forte de reflexão sobre os desafios aí que eu vivo na vida, como um todo, e eu venho aqui filosofar um pouquinho para trazer essas coisas antes que eu desista de contar, de falar, de colocar para fora. E uma necessidade, né, de contextualizar. Sou uma pessoa que reflito muito, faço muita autorreflexão e eu preciso colocar isso para fora. O que eu estava pensando agora nesse momento, exato momento? Eu estou passando por umas situações muito desafiadoras de trabalho, né, de ambiente de trabalho, questões profissionais, de carreira, de sustentação, de se manter, de dar conta das coisas, de crescer. E eu estava pensando numa coisa aqui para não ficar tão imenso, né? O tema assim desse vídeo é por que que a gente precisa, a importância da gente não é focar no positivo, que é o clichê, né? Mas a gente focar nas nossas potencialidades e não nas coisas que estão enfraquecidas. Como a gente, eu comecei falando nesse canal, principalmente sobre a questão das pessoas que vieram de famílias abusivas, de uma família narcisista, de uma mãe narcisista, situações assim, que desde a infância elas receberam, é, não receberam muito suporte, elas receberam sempre um retorno negativo. Elas sempre começaram a crescer ali sobre uma base negativa, sobre muita crítica, sobre agressão, violência, xingamento, situações assim. E ela teve que se formar como ser humano e construir uma autoestima dentro disso, sem uma base nenhuma, né? E aí ir para o mundo e aí enfrentar os desafios, né? Eu falando com base na minha experiência, que foi assim. É, e aí você vai para o mundo e você tem os dobramentos desse problema, né? Eu já vou sair do problema e vou falar da solução. Ir para o problema, ter um problema, no meu caso, uma dependência química, depois de sair de uma dependência química ir para uma dependência, descobrir uma dependência emocional, passar por outros relacionamentos abusivos, porque você não tem uma referência, né, de relacionamento saudável e várias coisas que vão se desenvolvendo. Você vai descobrindo problemas emocionais, problemas mentais, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Você começou ali do zero já com essas limitações, né? Assim como outras situações de pessoas que começaram com outras limitações e que isso vai trazendo outras dificuldades ali à frente, ou limitações e desafios, e aí você começa a ter uma vida com mais dificuldades para alcançar os objetivos que outras pessoas que não tiveram essa realidade não passaram pelos mesmos desafios que você tem. Então, o objetivo de gravar esse vídeo é trazer essas reflexões. É, e aí, o que seria a solução? A gente focar mais nas potencialidades e não nas fraquezas. Porque a gente já cresceu nesse sistema, né? Como filha de mãe narcisista ou de família disfuncional, você já cresceu num sistema que te enfraquece, já te coloca para baixo, já te coloca o que você errou, não te coloca no que você está fazendo certo. Eu, quando comecei a atuar como educadora, não me formei, eu sou formada em comunicação, mas eu gosto muito da área da educação e eu comecei a ter umas experiências e eu pensava muito nisso. Nossa, eu quero voltar a trabalhar com isso para ajudar desde a infância, as crianças ou outras idades que sejam, mas ajudar a ser uma pessoa que incentiva nesse sentido os potenciais das pessoas, do ser humano. Isso é um propósito maravilhoso, e que sempre vai ser necessário no mundo. Por quê? Porque no jeito que a sociedade está organizada, o mundo corporativo, o capitalismo, ele traz muito enfraquecimento para o ser humano, né? Ele acaba deixando a gente tem muitos desafios e obstáculos no caminho para conseguir se manter, para conseguir ter uma casa, para conseguir ter o básico. E é muito importante agentes de transformação de pessoas que
que façam as pessoas crescerem e sintam que as potencialidades elas cresçam, se desenvolvam e essa pessoa, esse ser humano, aplique essas potencialidades no maior grau possível e assim ele vai ajudar outras pessoas no caminho. Isso é um mundo maravilhoso, é um mundo que nem existe aqui, né? No mundo que a gente vive já é outro plano, né? Mas pessoas fazem isso aqui, né? A educação, os profissionais de saúde mental, os psicólogos e outras pessoas aí que vivem para ajudar nos potenciais do ser humano, né? Então eu acho que essa reflexão que eu queria trazer, assim, eu acabei de passar por uma situação aqui que eu fiquei muito nervosa, com muita raiva, muita revolta. E eu já vim assim para gravar com essa mensagem que veio na minha cabeça de a importância da gente incentivar as potencialidades e fazer isso com a gente mesmo. Então eu tenho uma fraqueza, a gente tem fraquezas, entre aspas, coisas que nos colocam em desvantagem. Então, na minha carreira, na minha trajetória profissional, eu tenho uma fraqueza que é, você tem uma instabilidade nos lugares, você não fica muito tempo nos lugares. E aí vem alguém e questiona isso me enfraquece, isso me deixa me sentindo pior. Porque eu me sinto mal. Poxa, eu gostaria de ficar mais tempo num lugar, mas acontece tanta coisa, eu tenho tanto problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu quero me desenvolver, eu quero ter uma sustentabilidade, eu quero o melhor. A gente sempre quer o melhor para a gente mesma. Então, se eu ficar pensando no negativo, no que está errado, mas você fica pouco tempo nos lugares, por quê? E aí vem essa pergunta assim de processo seletivo e às vezes isso tá me machucando, essa pergunta não está sendo boa para mim. Mas se eu ficar focando nesse negativo, é um questionamento. Eu posso focar no potencial, no que tem de bom, o que está acontecendo comigo, na minha visão, minha autoavaliação, o que está fazendo eu ficar pouco tempo, o que está me fazendo mal. Eu preciso me sustentar. Então, eu não tenho herança, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho, enfim, eu não tenho como, e eu não tenho nem mais saúde mental, né? Tô quase não entrando no burnout aí, enfim outro assunto com as situações de trabalho. Só que eu preciso do trabalho. E eu não posso, às vezes, escolher exatamente o que eu quero. Então sempre tem essa coisa, assim, né? Uma pergunta do processo seletivo que, tipo, que lógico que a gente quer fazer uma coisa que a gente ama, que a gente gosta e ficar ali e crescer. É óbvio, as coisas boas são óbvias. Já diria o Ariano Suassuna, que ele falava que o cachorro vira-lata, até o cachorro vira-lata, ele sabe o que é melhor. Você coloca um osso, um filé, ele vai distinguir. Ele fala isso de uma forma engraçada e mais erudita. Mas eu sempre lembro disso, assim, que a gente sempre sabe o que é melhor. O ser humano, ele sabe. Então, isso já entra em outras camadas, camadas sociais, que a pessoa tem escolhas erradas na vida. Existem outras razões e outras questões que acontecem de desafios na vida do ser humano. Mas, assim, como você vai escolher para contar essa história? Você vai pegar o negativo? Você vai se enfraquecer, se derrubar? Eu tô falando isso para mim mesma. Eu falo isso para mim mesma. Então eu vou pegar isso. Então você fica pouco tempo, né? Mas por quê? Você, enfim, não dá certo. Não é isso. E eu estava pensando nas últimas experiências que eu tive uma experiência de trabalho que eu estava no ano passado, no começo do ano, que eu estava ótima. Eu estava bem. Eu tinha voltado a trabalhar na minha área de formação, que é comunicação, eu estava recomeçando, estava ótima. E foi passando o tempo o trabalho. E eu ainda tenho transtorno de déficit de atenção, que é um negócio que usa a minha energia de uma forma diferente. Eu acabo ficando. Eu preciso preservar minha energia em algumas situações, uma sensibilidade, algumas coisas. A gente vai até onde a gente consegue, a gente sabe nossa força, sabe nosso potencial. E aí a gente fica com uma salada na cabeça de né, fico com uma salada de coisas na cabeça, de críticas, de que a gente ouviu como vindo de uma família disfuncional, uma família que não te deu tanto suporte, com falas lá, né, há 42 anos, coisas que você foi ouvindo, foi juntando, e essas vozes, elas não vão fazer bem. A gente tem que juntar as vozes que vão fazer bem, que vão trazer potenciais, as pessoas que estimularam. Sempre tem alguém. Se não tiver ninguém, a gente vai ter que conseguir construir isso com a ajuda de um profissional de saúde, com alguém, mas qualquer coisa que a gente conseguiu escutar de bem sobre a gente, sobre o nosso processo, que a gente conseguiu observar, que a gente conseguiu perceber as nossas forças, a gente tem que se segurar nisso, porque
não sendo tão generalista, mas a realidade do jeito que é o mundo, ele funciona, o capitalismo, a sociedade, não estou colocando culpa no capitalismo, enfim, mas o jeito que a sociedade ela funciona, ela é muito fácil a gente pegar nas fraquezas, né, e julgar e nos julgarmos. Então, eu acho que eu quis falar sobre como é importante a gente pegar na potencialidade do ser humano. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gostaria de trabalhar, inclusive com outras pessoas, mas no momento eu estou lutando para eu conseguir fazer comigo mesma, eu não me enfraquecer tanto nessas situações que eu me enfraqueço. É, e é um trabalho hérculo, assim, porque é fácil a gente falar mal. É muito a coisa mais fácil é falar mal, é criticar, é fofocar, é ver o que está errado. É muito fácil. Ver o lado bom, você incentivar a pessoa, você tratar a pessoa de uma forma que seja positiva para ela como um todo, pelo meio ambiente, no entorno, você escutar, você ter empatia, se colocar no lugar, você entender, ouvir, olhar as outras realidades, nossa, isso dá mais trabalho. E dá mais trabalho a gente também. A gente pega e fala, ai, nossa, que saco, reclama, alguma coisa não deu errado, ai, de novo isso, de novo estou escutando isso, ai, está acontecendo isso, está dando errado, a gente já começa a entrar num negócio negativo da coisa, de ficar mal também, de se envolver, porque é muito difícil a gente olhar as coisas de uma forma distanciamento. Por isso que eu faço essas reflexões comigo mesma, elas são importantes e eu estou gravando também. Porque é muito importante a gente pensar caminhos e formas de conseguir viver essa vida melhor. Porque a vida é uma coisa tão preciosa, é a nossa vida. Assim, e aí fica um negócio tão reduzido, né? Poxa, eu fico pouco tempo nos trabalhos, nos últimos trabalhos. Por quê? Porque eu tenho que ter a liberdade de escolher uma coisa melhor para mim. Ou alguma coisa não estava me fazendo bem, eu tive que escolher e sair dali e procurar outra coisa. Por que eu não estou vivendo o meu potencial? Por que eu estou só cobrindo coisas para sobreviver, para dar conta? Todo mundo precisa sobreviver, pagar as contas, pagar o teto, a vida. E aí eu pensei, eu preciso olhar melhor para essas potencialidades, eu preciso olhar melhor para esse lado para desenvolver e ver o que eu posso fazer de melhor e tentar achar esse caminho, que é o caminho do sonho, né, de construir sonhos, de sonhar, eu gostaria de trabalhar com isso, e a gente começa a achar outros caminhos melhores na vida. Esse é o caminho de potencialidade. Não o caminho de ficar mal, de receber uma crítica, de falar e se tomar por aquilo de modo que a gente se enfraqueça e perca nossas forças e se sente mal, reduzida. Poxa, mas tanta coisa que eu poderia estar contribuindo para o mundo e poderia não estar ajudando eu, mas ajudando outras pessoas em algum momento. E a vida está passando, os anos estão passando e a gente não está usufruindo disso. A gente não está. E, enfim, eu não sei se eu não fui clara de alguma forma, mas eu acho que eu quis gravar só essa mensagem para falar isso, como é importante olhar as potencialidades e reduzir o olhar para as fraquezas. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.